Manhã na Rio. Entrevista. Hoje vamos falar com o Dr. Fagner Santos, advogado trabalhista. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Aqui é o Fagner Santos, eu sou advogado trabalhista e é uma grande honra poder falar um pouco sobre o abono salarial com vocês. Bom, para a gente entender o abono salarial, é preciso lembrar que lá na década de 70 foram criados o PIS e o PASEP, com finalidades bem específicas. O PIS, pela Lei Complementar número 7 de 70, e o PASEP, pela Lei Complementar número 8 de 70. O PIS, que tem como nome completo Programa de Integração Social, ele tinha a finalidade de fazer a integração, do trabalhador com o desenvolvimento da atividade empresarial. E o PASEP, voltado mais para os servidores públicos. Pois bem, no dia 5 de outubro de 1988, entrou em vigor a nossa Constituição, a Constituição brasileira, e ela determinou que a utilização dos recursos do PIS e do PASEP passassem a financiar, a partir de então, alguns programas, como, por exemplo, o seguro-desemprego, e também incluiu o abono salarial, que é o objeto hoje aqui da nossa consideração. Mas ela manteve os direitos de quem já estava inscrito nos programas, inclusive com a possibilidade de receber os rendimentos das contas, conforme o caso. O que acontece? Vem a pergunta, que todos querem ouvir a resposta. Então, o que é o abono salarial, Fagner? O abono salarial ele está previsto na Constituição brasileira e ele foi regulado pela Lei 7998/90. E ele equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo a ser pago conforme calendário que é divulgado anualmente pelo CODEFAT. Isso mesmo, CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque é de lá, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são tirados os recursos para pagar esse benefício que é o abono salarial. Só que não é assim, todo mundo vai receber o abono salarial, não. Existem requisitos, é necessário que os trabalhadores satisfaçam alguns elementos que a lei estabelece, alguns pressupostos. Então, o que vai acontecer? A Caixa, e aí vale deixar isso também registrado, ela atua como o agente operador para fins de pagamento do abono salarial. Claro, sob a gestão do Ministério da Economia. E aí volto a dizer, de onde saem os recursos para o pagamento do abono salarial? Do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aí vamos à resposta então, que todos querem ouvir. Quem tem direito ao abono salarial? Bom, para que o trabalhador tenha direito ao abono salarial, primeiro é preciso que ele esteja cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. É o que diz a lei que eu acabei de citar para você, a Lei 7998/90. Além disso, o trabalhador tem que ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base. O que é o ano base? É o ano anterior. Então, se nós estamos em 2021, você tem que pensar que o ano base foi 2020. Um outro requisito, ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, sejam consecutivos ou não esses 30 dias, no ano base, para fins aí de consideração a título de apuração. A outra exigência, ele ter todos os dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, isso mesmo, RAIS, ok? Barra aí o E-Social, que hoje é o que está sendo muito utilizado. Aí você vai me perguntar, mas Fagner, qual é o valor do abono salarial? Muito bem, o abono salarial, hoje, na verdade, com uma lei de 2015,
o abono passou a ser pago também de forma proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano base. Então, o que acontece? O cálculo do valor do benefício vai corresponder ao número de meses trabalhados no ano, multiplicado por 1/12 sobre o valor do salário mínimo vigente na época do pagamento, e não na época da prestação de serviço, sim na época do pagamento. Então, o trabalhador, ele deverá, como eu já disse, ter trabalhado no mínimo 30 dias, com a carteira lá assinada, o contrato de trabalho assinado bonitinho, anotado lá, por empresa no ano base, e, obviamente, a cada mês trabalhado, vale repetir, vai equivaler a 1/12 de salário mínimo de valor do benefício. Vale também deixar bem claro para você, trabalhador, que atualmente o período igual ou superior a 15 dias de trabalho considera mês integral. Então, por exemplo, se em 2020 você trabalhou junho, o mês inteiro, e 15 dias no mês de julho, você já considera então que trabalhou para fins de recebimento 2/12 a título aí de recebimento do abono salarial, ok? E aí o que acontece? Hoje a gente tem valores específicos e aí, claro, se a base é o salário mínimo, então vai ser proporcional a depender do tempo de serviço. O benefício, então, hoje está sendo pago de uma forma muito melhor do que era antes, porque agora a gente tem a proporcionalidade, ok? Então a gente consegue, evidentemente, ter aí um pagamento mesmo que não tenha, né, trabalhado todo o período. Você vai receber as proporcionalidades. Então trabalhou um mês, 1/12, 2 meses, 2/12, 3 meses e assim sucessivamente. Lembrando que 15 dias de trabalho para um empregador é considerado, para fins de abono salarial, mês integral. Então é mais 1/12, ok? O pagamento, ele pode ser realizado por crédito em conta, quando o trabalhador possui conta corrente, né, conta poupança, poupança social, digital na caixa, né, que é hoje muito utilizado. Você pode também receber nos caixas eletrônicos, casas lotéricas, enfim. Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para fazer contato comigo. Anota aí o meu e-mail, fagner.sandes@solontepedino.com.br. Vou repetir, fagner.sandes@solontepedino.com.br. Um forte abraço, sucesso para você, muita saúde e muito trabalho.